Saudações digitais, pessoal, e aí, como vai? Agora nós vamos começar, a trabalhar um pouco mais com os sistemas interativos, trabalhar um pouco mais com robótica, com programação e essas outras finalidades. E o professor começa aqui fazendo uma breve apresentação, do que a gente vai estar trabalhando. A gente já vem trabalhando aleatoriamente algumas coisas de sala, mas o professor agora idealizou que deve começar a fazer a prática do conceito do que a gente trabalha do princípio e ir em formato de engrenagem, aprendendo um pouquinho mais. Então o professor vai passar um pouquinho das coisas que ele visualiza, que são importantes para a gente conhecer um pouco mais, para poder trabalhar com as plataformas Tinkercad, com Fritzing, com Arduino, com Raspberry e futuramente, não muito distante, agora também com o Mindstorms, com Lego. Muito bem, vamos lá. Então, sistemas interativos, tá? Pessoal, nós temos como hoje, nós temos uma vasta quantidade de microcontroladores que permite que a gente faça vários tipos de automação, seja ela em casa, seja ela trabalhando com coisas no formato de hobby, criando circuitos, criando mecanismos, automatizando coisas. Então, hoje nós temos uma vasta opção de microcontroladores. Eu possuo comigo, por exemplo, o Raspberry Pi, o 3, e eu tenho também o Arduino Uno, como eu tenho o Nano, como eu tenho outras coisas também que são trabalhadas. Tá? O Arduino, ele é um microcontrolador muito robusto, um pouco menos robustos a depender da finalidade, comparado com o Raspberry, que é um microcomputador mesmo. Ele já é um microcomputador, ele tem várias possibilidades. É muito comum, inclusive, encontrar o Raspberry para emular jogos, arcades, e outras coisinhas mais que são possíveis de ser feitas. Tá? Mas eu vim aqui para falar inicialmente do Arduino, que é uma prática que a gente consegue fazer com simulações reais, inclusive em páginas da internet que também trabalham com um contexto freeware, no caso livre. Não é gratuito 100%, mas livre. Por exemplo, nós temos aqui alguns softwares livres que são possíveis de serem utilizados, como o Tinkercad, que é uma página da empresa Autodesk, que eu consigo colocar Arduino, simular Arduino, ligar vários componentes. Eu tenho o Fritzing, que eu consigo fazer de forma livre também circuitos, plaquinhas e também simular instalações do Arduino sem teste, mas consigo simular. O Processing, que é uma linguagem de código aberto também, que nossa, é possível fazer N artes eletrônicas com ele, e casar isso junto com o Arduino. Então, isso são possibilidades que existem nos trabalhos que a gente pode vir a desenvolver. Mas, para a gente falar sobre software livres, a gente precisa entender um pouquinho como que é essa iniciativa open source. Como que é, qual que é a finalidade, por que existe, Então nós temos aí os hardwares, que trabalham de forma livre, que é o Arduino, por exemplo. Você compra o Arduino, mas você tem a possibilidade de construir seu próprio Arduino, desde que você respeite algumas coisas que a comunidade open source exige, que é a questão das licenças, da Creative Commons. Então, assim, vamos entender, software open source, ele é livre, você pode estudar, pode distribuir cópia, você pode modificar, desde que você siga algumas regrinhas. Não é porque eu peguei o Linux, modifiquei ele, que eu vou falar que fui eu quem criou. Não, pera lá, alguém criou, você pegou aquilo, você alterou para o seu propósito, tal qual os caixas eletrônicos do Banco do Brasil são Linux. Só que é uma distribuição que foi modificada para o Banco do Brasil, mas ela já existia. Então o Banco do Brasil mudou aquele software para atender uma necessidade dele. Isso é só um exemplo, não é o único, são vários. Primeiro, ninguém vai te cobrar o uso do Linux, porque ele nasceu dessa iniciativa open source. Então nós temos a possibilidade de estudar, distribuir, modificar o programa, desde que a gente respeite licenças. Quem fez? Foi fulano que fez,
Então deixa a assinatura dele, fui ele quem fez. Eu modifiquei isso, a partir daqui, isto aqui, e eu tenho que disponibilizar. Então olha só os direitos lá, ó, compartilhar, reproduzir, distribuir, transmitir esse trabalho, adaptar ele às suas necessidades, né? E você pode seguir, fazer isso seguindo as condições, né? De atribuição, atribuir trabalho de maneira estabelecida pelo autor ou licenciante. Não pode ser de uso comercial, se for comercial a pessoa vai acabar tendo que pagar por isso. Então, enfim, tem essas regrinhas, tá? Mas entrando na questão de sistemas interativos, vamos falar um pouquinho sobre hardware e software. Primeiro vamos fazer umas analogias com o computador, uma ferramenta que você já tem afinidade, para depois a gente levar para o Arduino ou levar para outras ferramentas de prototipação. Beleza? Então, olha só. Vamos falar aqui do básico, hardware. Tá? Hardware, basicamente, é a parte física, né? É aquela que você consegue tocar ou não, né? Você não toca em toda a parte do hardware, mas é aquilo que é palpável, você consegue pegar. A gente tem sempre que pensar, né, que existe o centro de tudo, que é o computador, e as coisas que vão conectadas no computador. Então vamos pensar nas coisas que vão conectadas no computador e não as que estão dentro. Tá? Não vamos pensar que existe um HD, um CD, uma fonte, uma placa-mãe, memórias, processador, essas dentro do gabinete, né? Vamos pensar primeiramente nas coisas que se conectam ao computador, que é o controlador de tudo. Então vamos pensar no monitor, vamos pensar no mouse, vamos pensar no teclado, na webcam, na impressora e por aí vai. Isso são hardwares, pessoal, são coisas que a gente toca e que são possíveis de serem conectadas no computador. Isso você já tem afinidade. Né? Talvez não tão profunda, mas já tem afinidade. Você já vê o monitor, você já vê o mouse, você já vê o teclado e outras coisinhas. Beleza? Então, aquilo era hardware. Aí aqui eu falo um pouco sobre software, né? Software é aquela parte lógica, né, pessoal? As pessoas costumam fazer aquela piadinha, né? Hardware é o que eu chuto, software é o que eu xingo. Parte é verdade. Mas depende muito de quem está utilizando, né? Então vamos pensar da seguinte maneira. Aquilo que você não toca, mas que comanda a parte física é o programa. Vamos pensar em nós mesmos, seres humanos. Nós temos braços, pernas, tórax, cabeça, pescoço, né? Nós temos tudo isso aí, que são membros que a gente utiliza. E nós temos o cérebro, que também é uma parte palpável, né? É claro que é palpável. Mas nós temos o pensamento, as ordens que o cérebro dá, que são sinais elétricos, né? Para todo o nosso corpo. Nós não conseguimos tocar essas ordens, mas nós a fazemos. Então, a parte do software seria como se fossem os nossos pensamentos e o hardware, as nossas partes, né, corporais. Beleza? Então agora vamos entrar na parte de hardware e destrinchar um pouquinho mais. Né? Vamos falar um pouquinho sobre periféricos. Isso aqui, pessoal, é muito comum, principalmente em concursos que caem com muita frequência. Os periféricos, né? Só que não cai o periférico que a gente está comumente conhecendo, né? Teclado, mouse, essas coisas não caem mais. Né? Então, assim, é importante que a gente entenda o conceito do que é um periférico, porque através do conceito eu consigo direcionar o meu conhecimento e abstração disso para outras coisas que necessariamente eu vou usar na vida real. Olha só, lembrando que o computador é sempre uma abstração da vida real, né? São problemas solucionados de forma eletroeletrônica ou eletrônica ou até mesmo mecânica. Então, olha só. Pensa que eu tenho aqui, do meu lado esquerdo ali o computador, né? Tá aqui bonitão, né? O computador. Eu coloquei a tela do lado para você visualizar que eu tenho aqui do lado um gabinete, tá? E dentro desse gabinete, o conjunto todo é chamado de computador. Né? A pessoa olha para isso aqui, tem o costume de falar CPU. Pera lá, pessoal, CPU é outra coisa, tá? Vamos pensar nessa caixa como gabinete. Beleza? Então, do lado direito, circundado de vermelho, eu tenho um mouse, uma webcam, um microfone, um scanner e um teclado. Todos dispositivos unicamente de entrada, tá? Porque este scanner não é uma impressora que escaneia, galerinha. É aquele scanner antigo de mesa, tá? O microfone, inclusive, aqui eu tenho um de mesa que foi descartado durante muito tempo histórico, né? Porque hoje em dia já tem webcam, que já vem com microfone, vou jogar o meu fora, aí vem a nossa atual realidade de fazer a gente tirar tudo do estoque e voltar para a mesa novamente. Eu mesmo estou com um microfone desses aqui na minha mesa, né? E tem o mouse ali em cima. Pessoal, por que isso é dispositivo de entrada? Porque eles só enviam sinais para o computador. Eu sempre falo, o mouse, por exemplo, ele treme? Ele grita? Ele emite algum som? Não, o mouse quando você move, um cursorzinho na
tela do seu computador movimenta, mas o mouse em si não te devolve nenhuma informação. Quando você fala no microfone, ele capta o seu som, transforma em sinais elétricos e manda para o computador. Ele fala, se vira computador com isso. Mas ele não devolve nele mesmo o som. Aí você fala, professor, eu falo no microfone e sai na caixinha de som. Beleza, saiu na caixinha de som. Não saiu no microfone. Então é aí que eu quero chegar. Então o teclado, pessoal, ele envia sinais para o computador. O microfone envia para o computador. O scanner, este scanner de mesa, só envia. A mesma coisa com a webcam, que captura sua imagem, transforma em sinais elétricos e manda para o computador. Então isso são periféricos, são dispositivos de entrada e saída, neste caso somente de entrada, tá? Então periféricos, dispositivo de entrada. Não memoriza os nomes, analisa o conceito, é aquilo que envia sinal para o computador. Aí eu venho com os de saída, agora entra o famoso monitor, que estava aqui do ladinho o tempo todo, né? Ele estava lá do lado, mas ele não estava destacado como um dispositivo de saída e sim de entrada. Então olha só que coisa legal. Eu tenho aqui um data show, eu tenho aqui um fone de ouvido, eu tenho aqui uma impressora simples, aquelas antigas, e um monitor simples, esses convencionais. Vocês vão entender quando eu chegar na próxima etapa de dispositivos. Pessoal, esses componentes, eles somente nos disponibilizam resultados, tá? Só disponibilizam informações. Você falou lá no microfone, saiu no fone de ouvido. Olha só que coisa legal. Você foi lá e desenhou num editor de desenhos, lá no editor de texto, ou fez alguma planilha, ou fez um texto e mandou imprimir. Você materializou aquilo que estava sendo desenvolvido no computador e mandou para a impressora. E o Datashow projeta as coisas que a gente faz no computador. Mas nenhum deles, por via de regra, recebe informação nele. Ele só emite para você o resultado daquilo que você está fazendo. Então isso são os periféricos, os dispositivos de saída. Beleza? E aí eu tenho aqueles que são de entrada e saída. Nossa, galera, é muito comum alguém falar assim, pessoal, dispositivo de entrada e saída. USB, pessoal, USB é um barramento. Universal Serial Bus. O pendrive é um disco removível, é outra coisa que utiliza o barramento USB. Cuidado, batata cair numa questão de concurso, principalmente uma coisa dessa, e você, né, cair na bobeira de ser a primeira resposta marcar errado e perder aí a vaga aí que você tanto almejava, tá? Beleza. Por que eu coloquei aqui uma tela de novo? Olha só, tem uma mão simbolizando que eu toco, né? Então eu toco na tela, ela entende, manda para o computador, processa e devolve no mesmo dispositivo. O mesmo aconteceu aqui com a impressora aqui embaixo. Pessoal, por que a impressora, o pendrive e o monitor aqui são dispositivos de entrada e de saída? Porque eles aceitam informações que tanto entrem nele e saiam dele, ou nele e para ele mesmo, tá? Por exemplo, a impressora, eu consigo colocar uma foto em cima, escanear e imprimir embaixo. Ora, pegou a informação, mandou para o computador, do computador eu imprimi. Fez a entrada e fiz a saída. Enviou a informação para o computador, recebeu do computador e imprimiu. A mesma coisa com a tela de toque. O seu celular é assim. Você toca na tela hoje em dia, ele entende e te devolve uma informação no próprio hardware. Então, aonde é que o professor quer chegar com isso? Pessoal, no Arduino é a mesma coisa. Eu tenho o controlador, que é o computador, e eu tenho tudo aquilo que eu coloco nele, que é, por exemplo, eu coloco aqui um display de LCD de 16 colunas por 2 linhas, eu coloco aqui um tecladinho, então eu estou trabalhando com os mesmos conceitos de entrada e saída, não é diferente. E ele também tem o software dele, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um código desenvolvido no software do Arduino, né? Que é o comandinho, que é o Blink, né? Que utiliza uma série de informações ali. Este é o software que interage com ele. E aí eu tenho, por exemplo, dispositivos de entrada, né? Eu tenho um sensor que recebe informação, manda para o Arduino tomar alguma ação. Eu tenho aqui um potenciômetro, né? Que é um sensor mecânico que envia sinais para o Arduino. E aí eu tenho um sensor aqui também de cor. E aí
os de saída, né? Eu tenho que são também chamados de atuadores, né? Eles recebem informação. Então eu tenho um LED RGB aqui, eu tenho um motor DC aqui, eu tenho um servomotor. Então esses recebem informação. Eu tenho esses que são de entrada e saída. O sonar, que envia um som, recebe um som, tá? O seguidor de linha e também uma tela de toque. Neste caso, uma tela de toque capacitiva. Então, pessoal, não é diferente quando eu trabalho com Arduino, se linkar dos conhecimentos com o computador. Belezinha? Galerinha do bem, eu vou ficar por aqui com esta aula, né? É para ser uma aula, o objetivo ser rápido, um panorama breve sobre os sistemas interativos, de forma que a gente possa ir galgando aos poucos, conhecendo um pouco mais, fazendo alguns links com a vida real, de forma que a gente possa, né, dentro deste novo aprendizado, nessa nova forma de se conduzir as aulas, que vocês possam estar aprendendo um pouquinho mais sobre Arduino e também sobre outros controladores. Futuramente o EV3 estaremos trabalhando aqui, Raspberry e outros também. Focaremos inicialmente no Arduino, trabalhando dessa forma e, claro, não vou deixar de pedir para você, se inscreve no canal do professor, ativa as notificações. Vou tentar gravar várias aulas e estar postando sempre, semanalmente para vocês nos próximos períodos. Belezinha? Muito obrigado, fico por aqui e até a próxima. Saudações digitais, galerinha do bem. Grande abraço. Fica com Deus.